Fala, amigos vigilantes, é um prazer ter essa ferramenta, desse canal de ferramenta para falar com vocês, para que a gente possa falar um pouco sobre alguns assuntos que são de grande importância para o nosso dia a dia da segurança privada, especialmente aí para os vigilantes. Então, como eu falei no Instagram, a partir de hoje nós estamos com essa ferramenta e esse novo, vamos dizer assim, um novo canal denominado Bizu, Bizu de todas as quarta-feiras. Isso é muito importante. Então toda quarta-feira nós vamos ter um tema, certo? Um tema voltado principalmente para a área da vigilância, tá certo? Direitos, deveres, voltado e também relacionado a gerenciamento de crises. Hoje nós vamos falar principalmente sobre o uso progressivo da força, que também é um tema bastante, vamos dizer assim, procurado e que nós praticamos e aplicamos em nossas atividades. Nós devemos ter as devidas cautelas e os devidos cuidados, principalmente no uso da força, tá bom? Então, que vocês possam sempre estar conosco, né, nos acompanhando, e que possamos fazer aí, todas as quartas-feiras, esse feedback que vai fazer com que haja uma interação entre o professor e também os alunos e também os profissionais da área de segurança privada. Então, gente, hoje o tema que nós escolhemos foi o tema denominado de uso progressivo da força. Então, é um tema já bem conhecido, né, por vocês, principalmente porque já tem no currículo da formação de vigilante, né, e também quando há um curso de extensão voltado para a área de segurança, reciclagem e demais áreas, esse tema também ele é sempre comentado e exposto pelos professores. Então, iniciando o tema propriamente dito, o uso progressivo da força. Os vigilantes devem entender o uso progressivo da força para conter situações de risco de forma proporcional à resistência do suspeito. Olha bem o que já diz o nosso tema. Os vigilantes devem entender o uso progressivo da força para conter situações de risco de forma proporcional à resistência do suspeito. De acordo com a definição da Polícia Federal, o uso progressivo da força consiste na seleção adequada de opções de força que você, vigilante, do seu local de trabalho, em resposta ao nível de submissão do indivíduo suspeito ou infrator a ser controlado. Então é esse uso progressivo da força que vai fazer com que você tenha o discernimento, a sabedoria de analisar e saber até onde você está legalmente realizando o uso da força. Por isso a importância especial desse tema, o uso progressivo da força. E a gente analisando bem, nós não poderíamos deixar de falar um pouco. O objetivo principal que eu quero levar para vocês sobre o uso progressivo da força é desenvolver conhecimentos gerais sobre conceitos e a legislação relativos ao emprego e uso da força de maneira escalonada. Quer dizer, de maneira escalonada, quer dizer que você vai sempre começar da maneira legal. Sempre vai começar basicamente no simples,
para que possa chegar numa coisa mais, vamos dizer assim, mais de nível maior, tá certo? Então, desenvolver conhecimentos, essa é a nossa ferramenta principal que nós vamos comentar aqui com vocês, tá certo? Para que vocês possam ter habilidades para utilizar o uso progressivo da força e fortalecer, certo? Fortalecer atitudes para aplicar os conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades da vigilância patrimonial e segurança pessoal. Não podemos deixar de falar também sobre um conceito muito básico, que é o que é força. O que é força para você, amigo vigilante? O que é o nível do uso da força para você? O que é o uso progressivo da força para você? Então, força, a palavra genérica, é toda intervenção compulsória sobre o indivíduo ou grupo de indivíduos, reduzindo ou eliminando sua capacidade de autodecisão. Para você ter uma ideia, só a sua presença, o vigilante, com a sua presença, com a sua postura no seu local de serviço, já é um inibidor da força, porque você está ali representando a segurança, ou seja, um vigilante e o indivíduo ou aquele que vai praticar um crime, quando ele já vê a presença do vigilante, ele já vai ficar inibido, ou seja, as suas ações já vão ser diminuídas. Então, força é toda intervenção compulsória sobre o indivíduo. O que é o nível do uso da força, que também é muito importante você saber desse conceito. O nível do uso da força é entendido desde a simples presença do vigilante em uma intervenção, até a utilização da arma de fogo em seu uso extremo letal. Por isso que eu frisei que o uso progressivo da força, ela se inicia progressivamente. Primeiramente, vai ser o quê? A ação do vigilante, que é a sua presença. E em seguida, vão ter outras sequências que nós vamos repassar para vocês. E uma delas, que é muito fácil, que sempre nós falamos em sala de aula, que o vigilante tem que verbalizar. O vigilante bom, o vigilante desenrolado, é aquele que verbaliza, é aquele que, com a sua voz, ele já intimida o suspeito ou intimida aquele que queira praticar alguma ação criminosa. Então, o nível do uso da força é entendido desde a simples presença do vigilante em uma intervenção até a utilização da arma de fogo. Você vê que já se fala que, primeiramente, a presença do vigilante, aí, por fim, que vai ser a utilização da arma de fogo. É como se fosse o último recurso. Tá certo, gente? Só para frisar bem, para vocês ficarem com isso na cabeça, que vocês tenham, vamos dizer assim, um discernimento, tá bom? De saber o que é a prática do crime ou a não prática. Por quê? Porque não é o fato só de uma pessoa pular o muro de uma escola que o vigilante já vai atirar. Às vezes pode ser uma criança em busca de uma bola, de uma pipa ou de uma raia que tenha caído lá no quintal e que você, vigilante, não tem aquele conhecimento. Então, primeiramente, você vai verbalizar. E muitas vezes pode ser até alguém fragilizado, alguém brincando de se esconder, aí pula o muro de uma escola para se abrigar e o vigilante, sem saber o que está acontecendo, certo? Já vai com a sua força maior, ou seja, atirar. Então jamais faça isso, senhores vigilantes. Primeiramente, façam um estudo do caso. Sempre digo em sala de aula, o vigilante bom
e desenrolado é o vigilante que pega bizu. O vigilante tem que pegar bizu. E qual o bizu? O bizu de saber se realmente naquele momento, se realmente naquele fato é hora de você usar a arma de fogo. Então, outro conceito que eu gostaria de passar para vocês chama-se denominado uso progressivo da força. O que vem a ser o uso progressivo da força? Consiste na seleção adequada de opções de força pelo vigilante em resposta ao nível de submissão do indivíduo suspeito ou infrator a ser controlado. Na prática, meus amigos vigilantes, será o escalonamento dos níveis de força que nós vamos estudar logo mais. Esse escalonamento é que vai fazer com que você haja de forma moderada. Então, na prática, será o escalonamento dos níveis de força conforme o grau de resistência ou reação do oponente. Olha aí, gente, que coisa específica. Na prática, o uso progressivo da força será o escalonamento, será o nível de quê? De força, conforme o quê? O grau de resistência ou reação do oponente. Porque se no primeiro momento, quando ele perceber a sua presença e ele já se inibiu, para que você usar outra força? Se naquele momento que ele viu você ali, a figura do vigilante, fardado no seu posto de serviço, você verbalizou e ele voltou, ou seja, e ele desistiu da ação criminosa, o porquê usar uma força maior? Então é esse assunto que nós queremos debater e conversar com os senhores. Existe também um código de conduta, né? o código de conduta para encarregados para a aplicação dessa lei, tá certo? Se vocês quiserem estudar mais, vocês colocam no Google e pesquisa código de conduta para encarregados da aplicação da lei, ou seja, lá vai estar escrito os princípios básicos sobre o uso das forças e armas de fogo. Tá certo, gente? Então, nesse primeiro momento, espero que vocês já tenham tido essa noção específica do uso progressivo da força. E nosso estudo, ele destaca alguns pontos, principalmente a necessidade de desenvolvimento de armas incapacitantes, não letais, para restringir a aplicação de meios capazes de causar mortes ou ferimentos. Então, primeiramente, vai ser usado as armas não letais. O que é uma arma não letal? Os amigos vigilantes conhecem. É uma taser, é uma bala de borracha e outros meios que nós vamos frisar aqui mais lá na frente. Outro também importante é o uso de arma de fogo com o intuito de atingir fins legítimos de aplicação de lei, que deve ser considerado uma medida extrema. Os aplicadores da lei não usarão armas de fogo contra indivíduos, exceto em casos de defesa, de legítima defesa, que também nós vamos frisar aqui os casos de legítima defesa, tá certo? De outrem, contra ameaça iminente de morte ou ferimento grave. Outra coisa também muito importante nesse nosso tema vai ser o agente deve ser moderado no uso da força e arma de fogo e agir proporcionalmente à gravidade do delito cometido e o objetivo legítimo a ser alcançado. É aquilo que nós sempre conversamos em sala de aula. Não adianta você ser um super-herói e você não ter vencido. Ou seja, não é você eliminar apenas o inimigo, mas é você eliminar o inimigo das formas legais. Que adianta você eliminar o inimigo e você ter excedido todas as suas forças e você está respondendo um processo onde ocorre um grande proporcionalidade de você ser condenado. Por isso a importância desse tema, uso progressivo da força. É você usar todos os meios legais
para que você vigilante, saia vitorioso na cena de um crime. Outra coisa muito importante, gente, também é os princípios básicos sobre o uso da força. Nós temos vários princípios: a legalidade, a necessidade, a proporcionalidade e a convivência. São 4 princípios muito importantes que serão discutidos aqui nesse nosso vídeo. Princípios básicos sobre o uso da força. O primeiro chama-se legalidade. O que vem a ser esse princípio da legalidade? O vigilante deve amparar legalmente sua ação, devendo ter conhecimento da lei e estar preparado tecnicamente através da sua formação e do treinamento recebidos. É o que eu digo sempre em sala de aula, meus amigos vigilantes. Um curso de formação, um curso de reciclagem é para você aprender, é para você massificar na sua cabeça para que você possa colocar em prática. Porque só assim você vai usar os meios legais, porque você vai ser sabedor de como agir de forma legal. Então, o vigilante, no princípio da legalidade, que é o primeiro princípio básico sobre o uso da força, chamado princípio da legalidade, o vigilante deve amparar legalmente sua ação, devendo ter conhecimento da lei e estar preparado tecnicamente através da sua formação e do treinamento recebido. Um exemplo simples do princípio da legalidade: como é que você, vigilante, vai agir de uma forma? Uma pessoa pula o muro da escola, você viu e você imediato sacou sua arma e deferiu vários tiros contra essa pessoa. Depois, em análise dos fatos, chegou à conclusão que aquela pessoa, ela pulou o muro porque foi pegar uma bola que tinha caído naquela área externa daquela escola. Então, você agiu o quê? Ilegal, você agiu desproporcional, você não inibiu aquela presença, você não verbalizou. Então, é isso que eu quero deixar frisado aqui na cabeça de vocês. Princípio da legalidade é o princípio número 1 sobre o uso da força. O segundo princípio, conhecido como princípio da necessidade. Olha aí, primeiro princípio é o princípio da legalidade. Segundo princípio, o princípio da necessidade. É necessário identificar o objetivo a ser atingido, ou seja, se a ação atende aos limites considerados mínimos para que se torne justa e legal sua intervenção, olha aí o questionamento. O princípio da necessidade é isso. É se é necessário, ou seja, é necessário identificar o objetivo a ser atingido. Ou seja, se a ação atende aos limites considerados mínimos para que se torne justa e legal a sua intervenção. No caso que eu citei sobre alguém pula um muro de uma escola e vai na área externa pegar uma bola, só a sua presença de você gritar, de você verbalizar, já vai inibir o infrator. Ou seja, dali mesmo ele vai voltar para onde ele estava. Isso é para que vocês possam ter essa visão da legalidade e da necessidade. E a necessidade ela ainda traz para a gente a seguinte forma: sugere-se ainda verificar se todas as opções estão sendo consideradas e se existem outros meios menos danosos para atingir o objetivo. É o que eu falei para vocês. A pessoa pulou o muro de uma escola para pegar uma bola, pegar uma pipa, uma raia. É preciso, é necessário o vigilante puxar a arma e atirar? Será? Essa é a discussão aqui que nós estamos querendo passar para vocês, vigilantes. Outro princípio básico, muito importante, chamado de proporcionalidade. Olha aí, o uso progressivo da força, ele tem que ser legal, ele tem que ser necessário, ele tem que ser proporcional. Proporcionalidade
Neste caso, está se verificando a proporcionalidade do uso da força, ou seja, caso haja, estará caracterizado o abuso de poder. Jamais poderemos efetuar um tiro em uma pessoa se esta está apenas, olha aí, um grande exemplo. Jamais poderemos efetuar um tiro em uma pessoa se esta está apenas agredindo um caixa eletrônico que teve seu dinheiro ou até mesmo o cartão retido. Quem não já passou por isso? De você ir num caixa eletrônico, de repente seu cartão é engolido, é retido, ou o dinheiro não saiu e você fica revoltado. Muitas vezes, erradamente, você dá ali uma tapa daquela máquina, certo? E o vigilante ele tem que estar preparado com aquela situação. Não é porque só eu dei uma batida ou dei um murro no caixa eletrônico que o vigilante vai usar do meio não moderado, ou seja, vai puxar a arma de fogo para me eliminar. Então é isso que se chama o princípio da proporcionalidade, tá certo? Então, gente, ainda que gere danos à instituição financeira, ou seja, ainda que a pessoa quebre a máquina e constitua um ato ilícito, é desproporcional efetuar disparos de arma de fogo para fazer cessar esta ação, tá bom? Que isso fique sempre uma fonte de alimentação para vocês. Só devo agir na forma da legalidade, da necessidade e da proporcionalidade. Na maioria das vezes, só a presença do vigilante já faz cessar ou até mesmo inibir a ação. Tá bom, meus amigos? O outro princípio, o quarto princípio, que também é de suma importância, chama-se o princípio da conveniência. O que vem a ser o princípio da conveniência? O aspecto referente à conveniência do uso da força diz respeito ao momento e ao local da intervenção. Exemplos de ações inconvenientes são o uso de arma de fogo em local de grande concentração de pessoas, bem como o acionamento de expandidores de agentes químicos gasosos em locais fechados. Uma granada, vamos dizer, a própria arma de fogo, tá certo? Então você tem que ter essa proporcionalidade, essa conveniência. Será que é conveniente? Eu estou em uma sala de aula, de repente acontece um crime, uma pessoa está armada e eu estou numa sala de aula com 40, 50 alunos. Será que é conveniente eu puxar uma arma de fogo naquele momento? Analise. Quantas pessoas vão ser feridas? Será que eu vou ter a perícia de acertar o alvo, ou seja, o criminoso? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, os 4 princípios principais são o princípio da legalidade, o princípio da necessidade, o princípio da proporcionalidade e o princípio da conveniência. É o que eu falei para vocês, para você usar o uso progressivo da força legalmente, você tem que ter a legalidade, a necessidade, a proporcionalidade, se é proporcional e se há a conveniência. Se realmente é a hora de eu agir, se está correto eu agir daquela forma naquele momento. Então, gente, para você ver, esse nosso tema é um tema bem, vamos dizer assim, bem amplo, porque ele faz com que você, muitas vezes, fique pensando em várias cenas de possibilidades de crime no seu posto de serviço. É o que eu sempre falo aos amigos vigilantes. Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado.
Essa história da gente pensar que nunca pode acontecer, é essa que é pego de surpresa os vigilantes. Então se prepare para o serviço, para que vocês possam realizar a contento e possam cumprir as suas missões na forma legal. O Código Penal também, ele traz justificativas ou causas da exclusão da antijuricidade, que amparam legalmente o uso da força, tá bom? Então vocês, vigilantes, nós, quando estamos no nosso mistério da nossa profissão, você é amparado pelo Código Penal, para que você possa usar legalmente o uso da força, que nós vamos encontrar no Código Penal, no artigo onde? Artigo 23, artigo 24 e artigo 25 do Código Penal. Onde o Código Penal contém justificativas ou causas de exclusão da antijuricidade, ou seja, exclusão da criminalidade, que amparam legalmente o uso da força. E o artigo 23, ele diz o quê? Não há crime quando o agente pratica o fato. Olha aí. O artigo 23, ele diz que não há crime quando o agente pratica o fato. Primeiro, em estado de necessidade. Segundo, em legítima defesa. E o terceiro, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Então, essas causas da exclusão da antijuricidade vai fazer com que você, vigilante, trabalhe amparado legalmente pelo uso da força. Assim sendo necessário o uso da força, nestas circunstâncias, haverá amparo, o quê? O amparo legal, desde que não se exceda além do suficiente. Outra coisa importante para o uso progressivo da força, tem que ser moderado, tem que ser suficiente, não pode exceder. A exceção vai gerar outro crime. Então, gente, para vocês terem já essa visão, é muito importante o vigilante, durante o exercício da atividade vigilante, o profissional pode se deparar com situações em que tem que usar força para conter o quê? Uma possível ameaça. E por isso é importante que ele esteja bem treinado, bem preparado, tanto teoricamente, como também preparado e pronto para agir. Tá bom? Preparado e pronto para agir. Aí sim você vai sair vitorioso na sua missão. Pensando nisso, todos esses aspectos, nós trouxemos os principais níveis de força, e instruções de quais situações são as mais adequadas para utilizar, de acordo com a Polícia Federal. Os níveis de uso progressivo da força divide em seis níveis. Os níveis de uso progressivo da força são divididos em seis níveis. O objetivo é que a força utilizada seja proporcional ao nível de resistência oferecida. Espero que eu esteja sendo bem claro. Às vezes eu repito, gosto de repetir, para que fique massificado na cabeça dos senhores. O nível 1 do uso progressivo da força chama-se a presença física. Olha aí onde nós estamos, o que nós estamos já falando. O nível 1, ou seja, o primeiro nível chama-se a presença física. Presença física de quem? De você, vigilante. É a sua presença física. No primeiro nível, apenas a presença de um vigilante uniformizado, postura adequada no seu posto de serviço, já pode ser suficiente para prevenir um crime
ou evitar ações de pessoas mal intencionadas. Então, nível 1 é a presença física do vigilante no posto de serviço com a sua postura adequada, para que você possa estar ali bem postado e preparado para atuar. O segundo nível, olha aí que eu disse para vocês, uso progressivo da força. O primeiro nível, a presença física. O segundo nível vai ser o que? A verbalização. Verbalizar, eu sempre digo isso em sala de aula. Senhores vigilantes, vigilante não é para ter vergonha de falar. Vigilante não é para ter vergonha de conter com suas palavras, com a sua ação, de verbalizar uma ação. Vigilante não pode ficar à mercê de que outras pessoas possam verbalizar. Quem vai verbalizar é você, senhor e senhoras e senhores vigilantes. Então a verbalização é o nível 2, é a habilidade do vigilante de se comunicar para resolver o quê? O conflito. Você, vigilante, vai verbalizar para resolver o conflito. Outra coisa importante, vigilante, vá para o conflito para resolver e não para complicar. Porque nós, muitas vezes, vimos em comentários de televisão, de rádio, de mídias, que o vigilante foi para resolver e ele foi complicar. Então, vigilante, vá verbalizar para resolver e não para complicar. Se for para complicar, que você não vá. O importante é você verbalizar para conter, para resolver a ação criminosa. Então é a habilidade do vigilante de se comunicar para resolver o conflito. Este nível de força deve ser utilizado em conjunto com todos os outros níveis. Olha aí, olha a importância da verbalização. Você, vigilante, com a sua presença nível 1 e o nível 2, verbalização. Aí vem o nível 3, que seja o nível 3, controle de contato. O que seja isso? Outra coisa para deixar bem frisado, bem claro, gente, que o objetivo da verbalização é a redução. O objetivo principal da verbalização é a redução do uso da força e o controle do suspeito. Procure manter a calma, não use palavrões. Olha, vigilante não é para estar usando gírias. Vigilante não é para estar usando palavrões. Vigilante é para ser uma pessoa disciplinada no seu agir, no seu falar. Então, não use palavrões e jamais entre em discussão. Vigilante não foi para a cena do crime para fazer contendas, mas sim para o que? Resolver o conflito. O outro nível é o nível controle de contato. O que vencer isso? Quando as possibilidades de verbalização, olha aí, a importância da verbalização. Eu sempre digo isso e os senhores sabem. Eu sempre relato, verbalizem, para que a pessoa do outro lado entenda o que você está falando, o que você está agindo, o que você está promovendo. Então, o controle de contato, quando as possibilidades de verbalização se esgotarem, o vigilante pode vir a usar suas habilidades. Aí sim, olha aí, nesse terceiro nível é que o vigilante poderá ou pode usar as suas habilidades de contato físico, porque até o princípio, o primeiro princípio e o segundo princípio, não houve o contato físico, houve a presença do vigilante e houve o quê? A verbalização. Então esse nível 3, quando as possibilidades de verbalização se esgotarem,
o vigilante pode vir a usar suas habilidades de contato físico para controlar a situação. Neste nível, utilize apenas técnicas de imobilização e condução. Por isso também é chamado de controle de mãos livres. Por isso que nos cursos de formação você tem a chamada disciplina de defesa pessoal, para que você aprenda as técnicas para que possa usar na prática, tá certo? Então, quando a possibilidade de verbalização se esgotarem, o vigilante deve vir a usar suas habilidades de contato físico para controlar a situação. Neste nível, utiliza-se apenas as técnicas de imobilização e condução. Por isso também é chamado de quê? De controle de mãos livres, tá certo? Até o momento você não usou o emprego da arma de fogo. O próximo nível, que é o nível 4, chama-se técnicas de submissão. O que vem a ser essas técnicas de submissão? Neste nível, podem ser utilizadas as técnicas de mãos livres, adequadas e agentes químicos suficientes para superar a resistência do suspeito. O vigilante deve ficar atento a comportamentos mais agressivos para empregar níveis superiores de força, se necessário. Uso progressivo da força. Começa no nível 1, passa para o nível 2, passa para o nível 3, passa para o nível 4, passa para o nível 5, passa para o nível 6. Porque o nível 6 já vai ser, bem dizer, a força letal. Tá bom, meus amigos? Então, nível 4 chama-se técnicas de submissão. O vigilante deve ficar atento a comportamentos mais agressivos para empregar níveis superiores de força, se necessário. É nessa ação aqui que você vai usar uma arte marcial, uma defesa pessoal, tá certo? Você vai usar de meios mais moderados. A próxima técnica chama-se a técnica de táticas defensivas não letais. É o próximo nível. Táticas defensivas não letais. Quer dizer isso? Para ganhar e manter o controle do indivíduo, após esgotadas todas as tentativas dos níveis anteriores, o vigilante pode fazer uso de métodos não letais. Por exemplo, uma taser, que é uma arma de choque, que ela é uma arma não letal. Ela é usada para o quê? Para que você não use, a princípio, uma arma de fogo. É para você conter o inimigo, parar a ação criminosa. Então, nesse nível, é o nível 5, que são as táticas defensivas não letais. Para ganhar e manter o controle do indivíduo, após esgotadas todas as tentativas dos níveis anteriores. Quais são os níveis anteriores, gente? Mais uma vez, o nível 1, presença física. Nível 2, verbalização. Nível 3, controle de contato. Nível 4, técnicas de submissão. E o nível 5 são as táticas defensivas não letais. Por exemplo, você vai usar nessas táticas gases fortes, forçamento de articulações, equipamentos de impacto e até mesmo se for o caso, a arma de fogo, desde que sem disparo com a intenção letal, podem ser utilizados. Então, essas são as táticas do nível 5, táticas defensivas não letais. Para ganhar e manter o controle do indivíduo, após esgotadas todas as tentativas dos níveis anteriores, o vigilante pode fazer uso de métodos não letais. Usando gases fortes, forçamento de articulações, equipamentos de impacto e até mesmo arma de fogo. Desde que sem disparo com intenção letal, tá certo? Pode ser utilizado. O outro nível é o nível 6. O que seja esse nível? O nível 6, que é chamado de força letal. Para utilizar o nível 6,
deve-se respeitar o conhecido triângulo da força letal, modelo de tomada de decisão para que se permaneça dentro da legalidade. A ação do vigilante tem que ser sempre na legalidade. Senhores vigilantes, frisem isso na cabeça de vocês. Nós só podemos trabalhar e agir dentro da legalidade. Então, esse nível 6 é a força letal, que ela vai fazer, você vai utilizar o último nível, que deve se respeitar o conhecido triângulo da força letal. Os 3 pontos do triângulo da força letal são, muito importante isso, senhores vigilantes. Anotem, os 3 pontos do triângulo da força letal é muito importante para o seu sucesso na sua profissão. Um desses pontos, ou seja, o primeiro ponto do triângulo da força letal, chama-se habilidade. Habilidade. O suspeito tem capacidade física para causar dano ao vigilante ou outros inocentes? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Ah, professor, mas na hora do crime, na hora do pega pra capar, a adrenalina sobe na cabeça, você não tem tempo de agir, você não vai agir com a razão, você está agindo sempre com adrenalina e com a emoção. Por isso que existem as habilidades e as técnicas para que você possa colocar em prática. Então, os 3 pontos do triângulo da força letal, certo? Da força letal são, primeiro, a habilidade, o segundo, a oportunidade e o terceiro, o risco. Habilidade, oportunidade e risco. Esses são os 3 pontos do triângulo da força letal. Você, vigilante, é para estar com isso na sua cabeça constantemente, diariamente no seu posto de serviço. O que vem a ser a habilidade? O suspeito tem capacidade para causar dano ao vigilante ou outros inocentes? Faça essa pergunta a você. A resposta é sim. Quando ele possui uma arma capaz de provocar mortes ou lesões graves, como arma de fogo ou facas. Olha aí o porquê que é conhecido de 3 pontos do triângulo da força letal. Pularam o muro de uma escola, o vigilante percebeu, a presença dele já inibe, ele verbalizou, certo? Ele fez aquela análise, será que precisa eu usar o uso da minha arma de fogo? Ele está cometendo algum crime, provocando algum crime? É essas habilidades que você tem que ter. Se a resposta for sim, quando ele possui uma arma capaz de provocar morte ou lesões graves, como arma de fogo ou facas. Outra importante ponto é a oportunidade, gente. O que vem a ser a oportunidade? Qual o potencial do suspeito usar sua habilidade para matar ou ferir alguém? Você vê, tudo são perguntas. A habilidade pergunta: o suspeito tem capacidade física para causar dano ao vigilante ou outros inocentes? Essa é a habilidade. O segundo ponto, ele diz, a oportunidade. Qual o potencial do suspeito dele usar essa habilidade para matar ou ferir alguém? Um suspeito armado com a faca, por exemplo, tem habilidade para causar danos e graves, mas pode faltar a oportunidade. Se você aumentar a distância em relação a ele, é o que eu sempre digo, arma de fogo mata. Você não vai se agarrar com alguém que esteja com útil, não é arma de fogo. A arma branca, a faca, ela mata. Você não vai, você vigilante, se agarrar com a pessoa que está cometendo o crime e a sua arma é uma faca. Você não vai se agarrar com ela. É isso que está dizendo aqui na oportunidade. Qual o potencial? Um suspeito armado com uma arma de fogo, por exemplo, tem habilidade para causar danos. Tem sim, muito.
mas pode faltar oportunidade. Se você aumentar a distância em relação a ele, se você está distante dele, o índice para que ele possa lhe atingir é mínimo. É mínimo. Então é isso que relata esse segundo ponto dos 3 pontos de triângulo da força. O terceiro e último ponto do triângulo da força é conhecido como risco. O que vem a ser o risco? É quando um suspeito utiliza sua habilidade, e oportunidade para colocar o vigilante ou a vítima em perigo iminente. O risco é quando um suspeito utiliza sua habilidade e oportunidade para colocar o vigilante ou a vítima em perigo iminente. Por exemplo, se um suspeito de roubo se recusa a soltar a arma, acuado após uma perseguição, pode representar o quê? Um grande risco. Um exemplo de risco do terceiro ponto do triângulo da força é conhecido, por exemplo, se um suspeito de roubo se recusa a soltar a arma, você verbalizou com ele, você determinou, mandou ele soltar a arma, ele não soltou a arma, aí ele ficou acuado após uma perseguição. Pode representar um grande risco, tá certo, gente? Então, esses 3 pontos, juntamente com os níveis, são os que vão fazer, basicamente, você agir dentro da legalidade. Nunca esqueça, agir dentro da nível 1, presença física, nível 2, verbalização, nível 3, controle de contato, nível 4, técnicas de submissão, nível 5, táticas defensivas não letais, e o nível 6, a força letal. Aí vem os 3 pontos do triângulo da força letal, que são a habilidade, a oportunidade e o risco. A legislação para o uso progressivo da força internacional conta com instrumentos importantes de orientação, gente, aos estados, quanto à conduta dos aplicadores da lei, garantindo que a conformidade com os direitos humanos e as liberdades individuais. Então, você, se quiser se aprofundar mais nos seus estudos, você coloca quais os documentos que tratam deste princípio da legislação para o uso progressivo da força. Aí você vai ter lá o código de conduta para encarregados de aplicação da lei, princípios básicos sobre o uso da força. Você também vai ter o Código Penal brasileiro, né, principalmente no artigo 23, como já citei, né, ampara legalmente o uso da força. Não há crime quando a agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estado de cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Então, gente, vocês analisando bem, é um tema muito, vamos dizer assim, abraçado pelos vigilantes. Por quê? Porque é um tema que você muitas vezes vai ter que agir, que é o uso progressivo da força. E você vai ter que estar amparado nesses níveis de força, tá certo? Na presença física, na verbalização, no controle de contato, no controle de mãos livres, nas técnicas de submissão, nas táticas defensivas não letais, tá certo? E o nível 6, que é sempre o mais forte, né? Que é a força letal. Não esqueçam jamais do conhecido triângulo da força letal. É um modelo de tomada de decisão. Você, vigilante, use o triângulo da força letal. É um modelo de tomada de decisão designado para desenvolver a sua habilidade para responder a encontros de força, permanecendo dentro da legalidade e de parâmetros aceitáveis. Habilidade, oportunidade e risco. Sempre tenha isso em mente. Será que eu vou ter que usar? Será que a arma de fogo é o momento de usar? Lembre sempre do triângulo, desses 3
triângulo da força letal: habilidade, oportunidade e o risco. Outra coisa também de suma importância é que você deve agir no seu local de trabalho, principalmente voltado no princípio conhecido como o princípio da legalidade. O vigilante, ele trabalha com o princípio da legalidade, tá certo? Então, existe modelo básico do uso progressivo da força. A própria portaria 3233, que é a portaria que regulamenta a segurança privada, ela prevê a opção das empresas de segurança equiparem seus vigilantes com outros tipos de armas e munições. Não precisa ser a arma letal, mas ela está amparada por força da portaria 3233, que prevê a opção das empresas de segurança equiparem seus vigilantes com outros tipos de armas e munições. Quais sejam essas armas e munições não letais, tais como os expandidores de agente químico, né? Aqueles agentes lacrimogêneo, arma de choque elétrico, granadas lacrimogêneas e fumígenas, munições calibre 12, lacrimogêneas e fumígenas, e munições calibre 12 com balins de borracha de plástico e máscara contra gases lacrimogêneos. Então esses são alguns dos equipamentos que algumas das empresas de segurança, visualizando sempre a legalidade, eles vão vamos dizer, disponibilizar para seus vigilantes. São armas de força, mas de uma força não letal. São armas que vão fazer com que a ação criminosa seja retida, mas não tão grave como fosse de uma forma letal. Permitindo desta forma um uso diferenciado da força, fazendo com que essas armas e equipamentos de autodefesa possam diminuir a necessidade do uso de arma de fogo de qualquer espécie. Então, gente, espero que vocês tenham entendido e que eu tenha repassado, esclarecido para vocês de uma forma simples, mas de uma forma pontual, para que vocês tenham sucesso nas suas missões, vitórias. Vigilante é guerreiro, vigilante é capaz, vigilante tem que ser protegido, vigilante tem que se proteger para que possa dar proteção. Vigilante tem que usar as forças de formas moderadas. Vigilante tem que usar a força na forma legal, sempre usando os 3 pontos do triângulo: a habilidade, a oportunidade e o risco. Espero que vocês continuem com nossos estudos. A próxima semana eu vou trazer um novo tema, e o próximo tema da próxima quarta-feira será gerenciamento de crise, que é um tema também muito importante, e que os senhores vigilantes têm a capacidade de gerenciar crises. Que vocês tenham uma boa semana, um bom final de semana, que Deus abençoe, e aqueles que queiram se aprofundar mais nos seus estudos, faça essas pesquisas onde eu citei, e que também fale comigo no direct, num canal que também possa facilitar o seu entendimento. Estou sempre disponível para esclarecimentos, para que vocês possam ser excelentes profissionais. Força e honra. E vigilante bom, desenrolado, é aquele que pega bizu. Pegue bizu, senhores vigilantes. Um abraço bem forte, até mais.